Olá, que bom você aqui conosco, mais um devocional. Que coisa gostosa. Hoje nós estamos aqui com duas feras, né? Pastor Pármenas e Pastor Sidney. Hoje nós estamos em Dracena, interior de São Paulo, e nós vamos conversar um pouco a respeito de entender a voz de Deus. Hoje nós estamos encerrando essa série, Entendendo a Voz de Deus, onde nós já conversamos há várias semanas atrás sobre isso. E hoje eu quero compartilhar com você que nós vamos conversar aqui. Estamos também na Igreja Batista Água Viva, em Dracena, do Pastor Pármenas. Que Deus continue abençoando você. Abra o seu coração para aquilo que Deus tem preparado para você. Não sei com quem nós vamos começar aqui hoje, né? Pastor Pármenas, que bom estar aqui com você e obrigado por ter cedido esse espaço para nós aqui, ó. Amém. De Deus, hein? Amém. Glória a Pastor Deus. Euler, para mim é uma enorme alegria estar com o senhor, Pastor Sidney também. Para nós é um privilégio, uma honra estar servindo, né, o reino, compartilhando a palavra junto com vocês e aprendendo também, né? Vocês são pessoas assim, clássicas, pessoas cheias do Espírito que eu olho para vocês, eu me inspiro em vocês, entendeu? Glória a Deus, estamos aí. Nós estamos vivendo um tempo onde entender, ouvir a voz de Deus, assim, está bem difícil, né? Na verdade, ouvir qualquer coisa hoje está bem difícil, porque tem muitas vozes falando para tudo quanto é lado. Agora, quando a gente fala de entender e ouvir a voz de Deus, parece que é assim, algo místico, diferente, mas que é desejado pelas pessoas. Agora, o que eu quero saber, então, Pastor Pármenas, por que nós precisamos entender a voz de Deus? Pastor Euler, essa pergunta aí, essa fala é de sua importância. Até esses dias eu estava pensando que são muitas vozes, né, que nós ouvimos aí. A gente, de certa forma, nós estamos sendo bombardeados pelas redes sociais e as coisas vêm rápido, né? Questão de segundo, vem uma informação, vem uma notícia que, de certa forma, ela nos impacta, ela nos choca. Tem coisas boas? Tem, mas tem coisas que a gente tem que deixar de fora. E aí, para a gente ouvir uma voz de Deus, obviamente, né, naquela inspiração do Espírito, na sensibilidade do Espírito, né? E a gente absorver da palavra do Senhor. O que eu tenho que fazer? O que nós temos que fazer? Focar na palavra. A palavra já diz, né? Palavra de Deus, né? Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Ela tem uma direção, ela tem um caminho. O próprio Senhor diz, né, que Ele é a luz, Ele é a lâmpada para nós. Então nós temos essa revelação, o rema de Deus. E agora, se a gente não observar, Pastor Euler e Pastor Sidney, nessa questão de distinguir a voz de Deus, outras vozes podem falar. Eu tenho que ter uma sensibilidade do Espírito para ver que é a voz dele. Como que eu vou sentir que é a voz dele? Eu sinto paz, né? Eu sinto a paz no meu coração. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Filipenses, capítulo 1, verso 27, algo incrível, né? Que ele fala para a igreja, ele experimentou, né? De Deus, ele ouviu a voz de Deus, ele distinguiu a voz de Deus de uma forma muito clara, né? Ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Por quê? Olha só: para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Aleluia! O que eu vejo aqui? Um só coração, humildade. É o que o Senhor nos ensina lá em João 17, na oração sacerdotal, né? Ele preza muito nessa questão de sermos um, né? Nós temos um, como nós estamos aqui, um privilégio tão grande de compartilhar a palavra juntos. Aqui tem uma unidade, né? E o Senhor, ele vê, quando tem unidade, você só não tem uma expectativa de quantidade, mas qualidade. E aí o Senhor fala: se você é um, Deus, ele vem com as suas bênçãos. Dracena é reconhecida, Jesus é reconhecida, né? Carapó, as cidades que vão estar nos vendo, ouvindo agora, vai ser reconhecido quando há uma unidade em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. E bom, o pastor Sidney é pastor da Igreja Metodista aqui em Dracena. Quero fazer a mesma pergunta para você, pastor Sidney. Por que nós precisamos entender a voz de Deus? Graça e paz, meus queridos. Estamos aqui na presença de nosso Deus e Pai, né? Que sempre está pronto para nos ouvir. Assim como também a palavra nos ensina para a gente estar sempre atento
a todas as formas e manifestações que ele tem em que ele fala conosco. Enquanto estava ouvindo e pensando sobre esse tema, estava aqui recordando vários momentos e várias situações onde percebe Deus falando. Tem um texto, Hebreus capítulo 1, verso 1, que diz que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Sobre entender a voz de Deus, se a gente não ficar atento, você pode ler a palavra, ter conhecimento na palavra, ampliar aí o conhecimento que você tem a respeito de Jesus, de Deus, e, enfim, da história da igreja, mas tem outras formas, além da palavra de Deus, falar conosco. Evidentemente que pela palavra a gente conhece a vontade de Deus. Há uma necessidade de estarmos ouvindo a voz de Deus, distinguindo essa voz, para que a gente procure fazer a vontade de Deus, viver de uma maneira que o agrada, e santificando as nossas vidas. A voz dele nos ajuda a discernir as coisas que glorificam a ele e as que não glorificam. E ela nos traz segurança. Quando você consegue ouvir a voz de Deus, isso é uma testificação de que você não está só, está sendo guiado, está sendo orientado, porque a gente passa por muita dificuldade e às vezes você fica se sentindo perdido ou fica se sentindo solitário, não sabe que decisão, que rumo, que direção tomar. Então, é importante a gente estar atento para ouvir a voz de Deus, mesmo com essa dificuldade que foi falada aqui hoje em dia, que nós estamos vivendo num contexto concorrido de muita distração, né? De muito entretenimento, de muitos cuidados e afazeres. Então é complicado. Se a gente não procurar se concentrar em ouvir a voz de Deus, a gente fica tendo assim uma vida espiritual subjetiva, muito superficial. O perigo que ocorre, às vezes, alguma coisa que a gente está ouvindo, discernimento que vem através do nosso pensamento, a gente pode estar pensando que é Deus ou não, vai depender da intimidade que você tem com Deus, para você poder discernir isso. Porque Paulo fala, acho que é em Coríntios, não sei se é na primeira ou na segunda carta, que ele fala que o diabo tem poder para se transformar em anjo de luz. E às vezes... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já está entrando numa outra que você já continua nessa. Então, conforme você está dizendo, esse contexto que a gente está vivendo, muitas vozes. Agora, será que então eu posso ser enganado por vozes mentirosas que parece ser vozes claras, verdadeiras, honestas? Parece, mas não é a voz de Deus? Eu creio que isso é possível e isso pode acontecer, acho que em todo momento, porque Paulo fala que o diabo ele tem poder para se transformar em anjo de luz e fazer com que os seus ministros sejam ministros de justiça. Então, de repente, se você não tem assim muita intimidade com Deus por meio da palavra, você pode estar sendo enganado por uma pessoa que você pensa ser espiritual e não é, de Deus e não é. Às vezes a pessoa pode até ter boa intenção, né? É irmão, sei lá, ou até alguém da família que vem com a palavra para você, e você não toma o cuidado, porque Paulo fala para a gente distinguir, julgar, né, as profecias. Você tem que julgar. Você ouviu uma coisa, você vai lá e ora, busca Deus, fala: Pai, essa orientação, essa voz que eu ouvi, vem de Ti? Faz sentido para a minha vida, né? Você tem que julgar, porque senão a gente pode facilmente ser levado, ser enganado. O diabo, né, Satanás, através da serpente enganou a Eva. Paulo fala que é comum acontecer isso no Éden lá, da serpente com a Eva. Aquilo ali é muito corriqueiro nos dias de hoje. Você precisa estar muito embasado para poder você discernir realmente se essa voz que você está ouvindo é de Deus ou não. Não sei como é que segue aí na frente. Eu queria depois estar tendo a oportunidade de falar assim, em que situações ou momentos que eu discerno a voz de Deus. Não é só na palavra. Às vezes é na oração. Às vezes é no acontecimento, né? Na rua, andando, caminhando. Então tem várias situações que eu percebo Deus falando comigo, às vezes deitado, pensando, porque, gente, não é que nem, acho que foi o pastor Euler que falou, que nem é uma coisa mística isso aí, não é aquele negócio que você precisa estar lá num monte, ou numa situação, e que Deus vai falar com você só daquela maneira. Eu estou me referindo a eu não sei se alguém já teve experiência de ouvir Deus audivelmente, eu estou falando de uma comunicação mais interior, né? Pastor Parmenas, como que a gente faz para ouvir a voz de Deus, essa voz verdadeira? Você já falou que através da palavra, através da oração, e agora o pastor Sidney fala que tem muitas vozes que parecem voz de Deus, uma roupagem visível, audível, como que se fosse o próprio Deus falando. E como que nós já vamos começar a responder isso aí? Porque parece que é em João que fala assim, para a gente não dar crédito a todo espírito, tá entendendo? Porque
às vezes no nosso meio, num contexto de igreja, a gente pensa que não, mas pode haver. Sim. E aí, pastor Parma? Glória a Deus, o bate-papo está sendo muito oportuno mesmo, por causa dessas vozes, dessa erupção, né, dessa esquizofrenia louca aí fora que a gente vê. E hoje você abre o seu computador, você abre o seu celular, então tem muitas vozes, tem muita coisa acontecendo aí, né, chovendo, caindo de balde, e a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Por quê? A respeito dessa voz, como que eu vou distinguir da voz de Deus? Como que eu vou saber de fato a voz de Deus no meu coração? Primeiro, estou lá, eu sou um cristão, né, recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, eu saí agora de criatura, agora eu sou filho, né? João 1,12 fala, né? Não, mas, então peraí, pastor Parma, eu vou cortar. Então só o cristão pode ouvir a voz de Deus? Não. Uma pessoa que não tem Jesus, ela não pode? Ela pode vir. Mas aí, pastor onde que eu entrar, no João 1,12, fala, mas a todos quando receberam, deu-lhe poder de ser filhos de Deus, a saber os que criam no seu nome. Saulo, perseguidor da igreja, né? Ele conhecia, tinha bagagem, cresceu nos pés de Gamaliel, enfim, caiu do cavalo literalmente, ouviu a voz, a graça, Jesus, né, até ele viu a voz e teve aquela visão de fato, agora ele se torna um pregador. Ele ouve, né, respondendo a pergunta, né, Deus fala, ele levanta, ele fala. E aí onde que nós vamos na palavra? A palavra, a gente vê o rema de Deus aqui, a palavra revelada, né? Você vai na palavra. Pastor Parns, lembra de Samuelzinho, que Deus falava, Samuel, ele ia lá no sacerdote. É o senhor falando, né, com ele, né? Ia para o sacerdote Eli, mas olha o que está acontecendo, está chamando. E Deus falando com ele, chamando ele. Então, aí eu vejo agora assim, torna a dizer do turbilhão que acontece até nós, na questão de muitas vozes aí, a gente ter seriedade, discernimento para distinguir a voz de Deus. Primeira coisa, tem base bíblica, né? É Bíblia, é Escritura, é a palavra de Deus. Checar na palavra, né? Porque tem um rema, pastor, tem um logos, a palavra escrita, e você tem um rema que é a palavra revelada. E você lendo a palavra, você obtém também a voz. Deus fala na palavra, você recebe, às vezes de maneira de sonhos, que o pastor Sidney falou, às vezes no pensamento. Deus fala através de uma criança, né, na natureza. Deus está falando de diversas formas, Deus está falando com a gente. Basta agora, porque Deus é simples, né? Muitas vezes o ser humano que complica muitas coisas, né? Deus é simples, Ele está falando constantemente, né? Como está falando aqui conosco, na pessoa bendita do Espírito, né? Ele está imprimindo nos nossos corações algo que é maravilhoso, né? Trazendo clareza. Outra, você sente paz, que Ele fala, sente paz, tem base, você vai checar nas Escrituras, está dentro da palavra, não está? Porque a questão das heresias, enfim, tantas coisas acontecem, e a gente tem que checar se tem base bíblica em tudo, no segmento evangélico. Pastor Cid, Sim. Cita algumas vozes que não são vozes de Deus, que às vezes as pessoas não estão sabendo, porque assim, tudo bem, o que não é voz de Deus? E como que eu faço para calar essas vozes e entender e discernir e ouvir a voz de Deus? Bom, uma das dicas aí, o próprio pastor Parma falou aí, se você não tiver paz, não é voz de Deus. Se não confere com a palavra, né? Se não testifica com a palavra, se você está sem paz, e se você tem entendimento, conhecimento da palavra de Deus em relação a alguma coisa específica que você ouviu para você, se não confere lá, não é de Deus. Então, a gente tem que estar tomando cuidado com isso, porque o laço é muito grande. Então tem coisas, por exemplo, relacionado a coisas que Deus não quer que a gente faça, que Deus não quer que a gente anda, que Deus não quer que a gente receba. Deus tem muitas coisas assim que tem gente que fica no achismo, né? Ele vai pela questão assim da necessidade. Tem gente que coloca uma alternativa diante de Deus, assim, muito favorável a si, de uma forma egoísta, e ele fala, bom, se acontecer tal coisa é porque é de Deus. Às vezes não, porque o diabo também pode colocar uma situação assim, e Deus permitir você ser enganado. Então tem que ficar atento a isso. A Bíblia fala, seja a paz de Cristo o árbitro do nosso coração. Se não conferir com a palavra, né, se você tiver dúvida, você pode procurar o pastor da igreja para falar a respeito de qualquer coisa assim que você tenha ouvido, que você está subentendendo que é a voz de Deus. Você pode descobrir dessa maneira.
E eu não sei se tem mais alguma coisa assim, onde que você poderia estar percebendo quando não é Deus que está falando. Alguma coisa que você sabe que vai talvez entristecer o Espírito Santo, isso aí não pode ser de Deus. As coisas de Deus, elas agem dentro de uma harmonia, né? Tanto do Pai, quanto do Filho, quanto do Espírito Santo, ela vai agir dentro de uma conformidade com aquilo que Deus nos revelou na sua palavra. Pastor Parmenas, eu repito a mesma pergunta para você. Se você consegue nos ajudar nesse sentido de falar algumas vozes e de como que eu faço para calar essas vozes para ouvir. É a mesma coisa quando você está num turbilhão de pessoas falando e você quer ouvir uma única pessoa lá. E às vezes nós estamos nesse mundo desse jeito, as pessoas, sabe, essas vozes gritando de tudo quanto é lado, tentando nos impedir da voz que é a principal, que é a voz de Deus, para a gente entender a voz de Deus, né? Você pode nos ajudar? Sim, pastor Euler. Eu até pego a fala também do pastor Cid. Primeiro é a paz, né? Quando Jesus ele ressuscita dentre os mortos, ele dá de encontro com os discípulos, né? Os apóstolos ali reunidos naquela casa. Primeiro eles estavam com medo, porque aparentemente na percepção deles, eles falaram assim: agora nós somos os próximos, né? O nosso mestre morreu e tudo que Cristo ministrou lá 3 anos falando com ele: eu vou, é necessário eu morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar, né? Depois que caiu a ficha, quando Cristo atravessa a parede e fala com eles, o que o Senhor fala? Ó, receba a paz, sopra, a paz que eu dou não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que dá segurança. Então essa voz, ela, primeira coisa, ela vai gerar uma paz, uma segurança tão gostosa, convicta em você, e que a sua mente não vai ficar titubeando, você não vai ficar pensando: mas será que a voz de Deus não é? Não, é a paz, é o hábito do coração, é a paz. Tudo que nós fizermos tem que ter a paz, né? A paz é o leme, né? Como guia aquele navio, é o leme para guiar um navio, entendeu? A paz, pastor. Então, se eu tenho essa paz, distingo, o Senhor está falando, eu tenho clareza. Aí os discípulos puderam sair de lá, porque eles tiveram paz. Eles viram, aí Tomé não estava lá, os irmãos sabem dessa sessão toda que aconteceu. Aí eles falaram, ficaram tão felizes, a paz reinando na vida deles agora. Mas o Tomé pega e fala assim: se eu não ver, não tocar, de modo algum crerei. Aí Jesus depois, uma semana, aparece lá e mostra para Tomé os cravos, lugares, né, onde que foi as machucaduras de Jesus. E aí ele fala: olha, você viu e você precisou tocar para crer. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, né, obtiveram paz. E hoje nós estamos aqui compartilhando um assunto muito forte, da questão da voz de Deus, porque é essa paz que tem que reinar na nossa vida. Muitas pessoas, pastor, ele tentam buscar a voz de Deus, buscar uma paz em segmentos errados, né? E aonde se frustra, aonde se decepciona. E o nosso convite sempre não sei se vai ter um ponto aí, primeiro é Jesus, né? É Jesus Cristo. Independente de não sei qual crença que você né, religião, mas enfim, busque a Jesus, que Ele vai te dar uma resposta segura. Então, uma coisa que nós entendemos: eu preciso calar as vozes que não são as vozes de Deus. Então, o que a gente pode entender? Tudo que é barulho exagerado, de qualquer forma, de qualquer lado que vier, seja redes sociais, seja família, seja quem for, você tem que fazer um exercício pessoal. Se você quer ouvir a voz de Deus, você tem que fazer um exercício pessoal e se esforçar para ouvir a voz de Deus. Outra coisa que eu achei interessante, que ouvindo você vai ter que se esforçar também e fazer uma outra prática, que é a leitura da Bíblia Sagrada. Você pode pegar a Bíblia, qualquer versão, seja a Bíblia Católica, Ave Maria, seja a Bíblia Revista e Atualizada, Corrigida, Nova Versão Transformadora, qualquer versão. Você pode ler a palavra de Deus, porque aí você vai começar a entender um pouco mais a voz de Deus. Então não tem jeito de você calar as outras vozes se você não se esforçar. Você vai precisar de uma... É lógico, se você pedir a ajuda do Espírito Santo, Ele vai te ajudar, tá? Mas você precisa se esforçar e pegar também a Bíblia Sagrada para poder fazer isso, né? Nós vemos ali profetas, Moisés, Abraão, ouviram a voz de Deus. Teve momentos que teve barulho ao redor deles
e eles tiveram que cessar, parar para ouvir e entender a voz de Deus e não se perder no meio do caminho. Pastor, eu lembro de Elias lá na caverna, né? Que ele estava escondido aquela vez que ele fugiu lá de Jezabel, e depois de um tempo lá naquela caverna, diz que houve um vento forte, depois houve um terremoto. Em todos esses momentos está escrito lá, não era Deus, não era Deus, uma coisa assim, não sei se vocês estão lembrados desse texto. Mas aí veio um cício tranquilo, suave, e ali Deus estava ali. Então, Elias, a gente vai falar em Elias. Elias era um cara que estava conectado, e evidentemente que ele tinha assim, essa facilidade realmente de distinguir, porque ele podia falar, Deus está no fogo, Deus está no vento forte, Deus está no terremoto. E tem gente que vai muito por esse lado aí do barulho, né? E ali não, ele pôde perceber que Deus estava naquele cício suave e tranquilo. Isso é muito importante, porque uma vez que você possa ouvir alguma coisa e fazer, ou achar que é Deus que está te falando, depois de feito, você pode perder a paz. E a Bíblia fala que bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que aprova, porque se você ouviu alguma coisa e foi lá fazer, né, para a sua vida, e você ficou sem paz, então aquilo lá não era de Deus. Mas aí o negócio a coisa já está feita, né? E aí você tem que novamente se quebrantar diante de Deus e estar pedindo perdão, né? Porque essas experiências, as experiências que nos levam a poder se livrar de coisas que não é de Deus para a nossa vida, em relação assim a ouvir a voz. Por exemplo, às vezes quando eu estou fazendo caminhada, Deus fala comigo. Quando mostra alguma coisa na rua, ou nas pessoas, ou na cidade, né? Por exemplo, essa semana Deus falou uma coisa comigo. Eu estava com uma dor aqui no meu ombro, aqui, ó, do lado esquerdo, não sei o que era. E já tinha orado, que nem Paulo lá, já tinha pedido mais de 3 vezes para Deus me livrar daquilo ali. Paulo fala que era um espinho na carne. O meu não sei se era porque, evidentemente que não quero me comparar aqui com Paulo, mas eu falo muito de fé e das pessoas se apropriar das bênçãos de Deus pela fé. E já falei muito, e muita gente já foi abençoada com isso. Então o Espírito Santo falou assim para mim, ó, eu já podia ter te curado, mas eu estava te poupando porque eu sei que você podia se envaidecer com essa experiência aí, né? Se envaidecer por quê? De eu chegar lá e dar meu testemunho, mesmo que for para a glória de Jesus, falar assim, irmãos, ó, negócio que tinha aqui sumiu, eu sou cheio da fé, não é? Então, não é bem por aí. A gente realmente tem que reconhecer que Deus pode nos abençoar e tomar cuidado para que a gente não se envaideça, né? Mesmo com uma experiência assim real de ser curado em Cristo Jesus, mesmo com a experiência dessa, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode se envaidecer. E o Espírito Santo falou isso claramente. Quando ele falou, eu falei, bom, beleza, se tiver que ficar com essa dor aqui, amém, glória a Deus, aleluia. Até que depois, na noite seguinte lá, orando, sentindo muita dor aqui, não podendo assim se mexer, procurando posição para não se mexer, eu taquei a mão aqui, comecei a apertar, e daquele dia, não sei lá o que, eu senti um choque, aqui, né, na região aqui, do lombar, né, do lado esquerdo, quando eu pus o dedo num caroço, a dor desapareceu, sumiu, mas sumiu literalmente. E eu depois, naquele dia, eu falei assim, eu realmente, a gente está correndo risco sempre, o tempo todo, de às vezes se envaidecer, por qualquer coisinha que você faça, ou que você acha que se sobressai em relação aos outros, a gente pode se envaidecer, e o Espírito Santo falou isso comigo. E a gente pode se envaidecer e perder de ouvir a voz de Deus. Então a gente pode, são tantas as coisas que a gente fica pensando que são só coisas fora do meio cristão, fazer com que a gente perca a voz de Deus. Pode ser ouvir o eu, a arrogância, o orgulho, né? O achar que eu sou melhor do que os outros, que eu sou mais importante. Tudo isso aí faz com que eu perca de ouvir a voz de Deus, ok? Pastor Sidney, aquele finalzinho que você disse que você queria falar, agora você pode falar e nós já vamos encerrar.
Então, eu tenho, graças a Deus, agora eu estou com 60 e poucos anos, né? Você, nessa caminhada, você acaba descobrindo, nesse tempo que você passa de comunhão com a palavra e na oração, você vai discernindo e distinguindo a voz de Deus. Então, como eu já citei aqui nas falas anteriores, fazendo caminhada, quando eu estou orando, quando eu estou lendo a palavra, eu ouço a voz de Deus distintamente. Às vezes, quando eu estou lá reunido com a família e vejo aquele momento de comunhão, Deus está falando ali para mim. Olha que bênção, né? Olha como que vale a pena você estar diante de Deus, você me servir, você procurar andar nos meus caminhos. Então, aqueles momentos de alegria com a família, de comunhão com a família, na igreja, né? Quando a gente vê pessoas que você ganha se prontificando para servir a Deus, servindo com alegria, Deus fala comigo também em momentos assim. Deus fala comigo às vezes quando eu estou deitado e pensando num texto, pensando na igreja, Deus fala comigo. Deus fala comigo às vezes em uma situação assim na cidade, às vezes no trânsito, né? Vendo o povo naquela correria, naquela frenesi, naquela agitação, ali também eu fico observando e Deus fala comigo. Fala no sentido de mostrar assim, olha, quantas pessoas aí nessa correria que você tem visto no dia a dia, realmente elas estão assim, estão ouvindo a minha voz, ou conhecem Jesus, ou são salvos, entende? Então, ouço constantemente a voz de Deus nesse sentido. Então, são várias as formas em que Deus, várias maneiras que Deus nos fala através de Cristo, né? Você está num contexto de Cristo, debaixo de uma bênção, evidentemente que vai vir coisa, às vezes na sua mente, que você vai falar assim, mas será que Deus está falando comigo? Então você vai lá e ora, porque provavelmente, se você está conectado com Deus, muitas coisas que vêm na sua mente em relação a fazer, para servir a Deus, para fazer a vontade dEle, porque é que Deus está falando realmente, ok? Amém. Amém, que bom. Obrigado, pastor Sidney. Deus continue abençoando você, sua família, aquilo que Deus tem confiado nas tuas mãos. Nós precisamos ouvir essa voz, ouvir a voz de Jesus com clareza. O pastor Sidney falou, o pastor Parmenas também falou que nós devemos orar. Talvez você não saiba o que é oração, o que é orar. Orar é conversar. E talvez você que saiba orar, não saiba ouvir. Por quê? Porque nós estamos acostumados, nesse frenesi que a gente vive, nessa correria, a gente vai lá, ora, fala com Deus, é uma conversa. Orar é falar com uma conversa. Então, se você não sabe orar, você chega para Deus e fala, ó Deus, o negócio é o seguinte, estou aqui, estou assim, estou passando por isso, essa situação, me ajuda aí, me dê uma luz, em nome de Jesus, amém. Mas se você não esperar um pouco para Deus falar, talvez aquele momento de Deus falar com você, você tem que parar, ficar quieto, falar, Deus, agora é a sua vez, fala comigo aqui. Pastor Parmenas, o que você me diz a respeito disso então? Pastor Euler, enquanto estamos sendo ministrados aqui, né? Confesso que eu estou me enchendo de Deus aqui, só nesse bate-papo, né? Isso tudo, né, que nós estamos sendo tocados pelo Senhor, dessa voz de Deus, e esse apelo, é um apelo, né, nós buscarmos o Senhor, né? Jeremias 29:13 fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar todo o vosso coração. Na sequência lá, você vai ver que seria achar de vós, diz o Senhor. Só que para buscar, você tem que ir sem reserva, sem brechas, é você se esvaziar mesmo do fundo do seu coração, não ter coisas armazenadas aí, é você rasgar, escancarar a sua vida diante do Senhor e falar tudo que você é, o que você precisa, o porquê você está buscando a Deus, o porquê você quer ouvir a voz de Deus, né? Jeremias aqui, o profeta fala, buscar-me-eis, né? Na unção do Espírito ele fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar todo o vosso coração. Então o seu coração tem que estar realmente refinado, aberto, descortinado, para que Deus possa ministrar na sua vida e falar, né, aquilo que Ele tem para você, os desígnios, né, do seu reino para você, mais próximo que o ar que nós respiramos, né?
Basta a gente chegar com o coração aberto, falar: Senhor, ó, já chega, eu estou cansado de mim mesmo, estou cansado de ver essa vida que não está levando a nada, uma vida talvez decepcionante, de frustração, entra ano e sai ano, eu faço aquela lista, né, de pedidos para atingir. Não é que é errado, tem que fazer mesmo, né, os seus objetivos e votos, você tem que fazer mesmo. Mas hoje, querido, vou falar para você, que nesse tema que o pastor abordou aqui, a gente distinguir, saber como ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus, é muito simples. Ele está lá na palavra, Ele está com você. Quando você abre o coração e fala com Ele: Senhor, eu quero ouvir o Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo, como aconteceu com Jó, né? Quase todos conhecem a história de Jó. Jó era um homem muito riquíssimo, né, no Oriente Médio, andava com Deus, fazia sacrifícios, né, para os filhos, porque os filhos se banqueteavam, e temia, né, para os filhos ter pecado, pecar, né, e cair, né, em erros. Sacrificava, fazia os seus holocaustos e apresentava diante do Senhor. Isso provocou um efeito muito grande. Lá na eternidade, nos céus, o Satanás vai lá e fala assim, e começa a falar com Deus: o Senhor cobriu ele de bens, né? O Senhor fez isso, aquilo. Começa a tirar isso. Então, resumindo a história, Jó, ele foi atacado, perdeu os bens, os filhos, né? Mas uma hora, quando ele estava, como diz, no pó, nas últimas, ele viu Deus, ele ouviu Deus. Antes eu ouvi falar, agora os meus olhos te veem, né? Situação, não é que você vai ter uma prova como a de Jó, né? Eu também não quero passar também, mas Deus, Ele não permite uma prova que a gente não venha suportar. E a luta que você passa hoje, Deus está só lapidando você, está tratando o seu caráter, para você chegar a Ele, ouvir a voz dEle, né? Trazer no fundo do seu coração. Busca o Senhor, fala quem você é, né? Deixa o Senhor ministrar na sua vida, amém? Essa é uma palavra poderosa nos nossos corações, pastor. Ok, obrigado, pastor Parmenas. Eu quero encerrar com esse texto de Hebreus 1 e 2, que o pastor Sidney disse, né? Ele diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Filho, quem é? Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Como nós viemos falando nessas devocionais anteriores, só tem um meio de nós ouvirmos a Deus. Você pode ouvir a Deus sem Jesus, mas talvez você não entenda, não compreenda. O principal meio, caminho para você ouvir a Deus é colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Fazer uma entrega. Sabe, falar: Deus, eu estou aqui, preciso do Senhor, mora no meu coração, transforma a minha vida, daqui para frente é só contigo. E Jesus vai fazer uma obra transformadora no seu coração. Você precisa parar, você precisa ler a Bíblia, você precisa buscar em Deus. E você não sabe, é um passo de cada vez. Não é? Não fique desesperado, porque às vezes a gente fica desesperado, fala: mas como que eu quero ouvir agora? Com o tempo, é um passo de cada vez e Deus vai falando com você. Deus está falando com você agora. Deus está ministrando no seu coração. Eu quero agradecer aqui o pastor Parmenas por estar conosco. Obrigado por nos ceder a sua igreja aqui, o seu templo, para que nós possamos, para que nós pudéssemos, né, fazer esse bate-papo. Tá? Muito obrigado por isso. Obrigado dar um abraço na igreja por nós, pastor Sidney. Obrigado por ter cedido o seu tempo, por estar aqui junto conosco, partilhando de algo tão importante quanto que é ouvir a voz de Deus. Amém? Querem dar uma palavra de consideração final, pastor Parmenas? Eu que agradeço, pastor Euler, pastor Sidney, né, por esse privilégio de nós compartilharmos a palavra juntos aqui. E a casa é nossa, né? A hora que vocês precisarem pode vir. Para mim é uma grande alegria poder compartilhar, né, algo tão rico e nobre, maravilhoso, que é a palavra de Deus, na verdade. E a palavra do Senhor nunca volta vazia. Com certeza muitos corações e vidas serão abençoadas. Para mim é uma grande alegria. Amém. Obrigado, Amém. pastor Parmenas. Eu quero agradecer a oportunidade de poder estar compartilhando, né, experiências e conhecimento que nós temos em Cristo e poder estar chegando até você que nos ouviram aí. Agradeço a Deus pelo convite, pastor Euler,
de estar aqui junto com o pastor Pármenas também, nesse compartilhar aqui de cada um em relação a esse tema. Nós somos edificados, né? Nós ouvimos e também é proveitoso para cada um de nós. Um abraço a todos vocês, Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Gente, é muito rápido o tempo, é tão gostoso, eu queria continuar aqui conversando com vocês, mas passa muito rápido o tempo. Eu agradeço você por estar conosco. Se você ainda não se inscreveu, vai aqui no canto da tela do seu celular e faça a sua inscrição. Deixa o seu joinha lá, porque isso ajuda o canal, isso abençoa. E se você foi abençoado com essa palavra hoje aqui, essa conversa que nós tivemos, mande para os seus amigos, mande para os seus parentes, mande para aqueles que você ama, porque eles também vão ser abençoados. Quero orar com você e abençoar a tua vida. Obrigado, Deus, por esse tempo juntos. Ó Deus, obrigado pela vida do pastor Sidney, do pastor Pármenas. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. E agora, quando nós entendemos um pouco mais de como ouvir a voz de Deus e queremos, ó Deus, colocar nas tuas mãos. Cada um agora que está aí do outro lado, ouvindo, assistindo, Senhor, essa conversa, bate-papo, que ele possa entender a sua voz, que o Senhor possa falar com eles e que, principalmente, eles coloquem as suas vidas nas mãos de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e cremos também e ministramos, Senhor, cura, ó Deus, e libertação na vida de todos aqueles que precisam, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Um abraço para você. Deus abençoe, pastor Pármenas. Deus abençoe, pastor Sidney. Amém.